Sejam muito bem-vindas ao As Meninas Podcast! Quinto episódio! Amiga, quinto episódio já. Já tem mais de um mês que a gente lançou? Já tem mais de um mês. Uau! Tá passando muito rápido e pior que parece assim que eu pisco e já tá na hora de gravar o próximo. Simplesmente o tempo tá voando. Como é que tá sendo pra vocês? Vocês estão aí mastigando esse conteúdo que a gente tá compartilhando aqui? Quando bater assim a revelação, a inspiração, comenta, manda mensagem pra gente. A gente vai adorar compartilhar com vocês esse momento. Porque é bem assim, né, amiga? A gente tá aqui, a gente processa a informação, e daí a gente assiste também o episódio, e daí a gente fica pensando, nossa, mas eu tenho que exercitar mais e mais isso daqui. É um processo, uma jornada. Processo. E o tema de hoje tá bem especial, assim, tá muito... Como é que eu posso falar? Vai trazer aquele bálsamo acalentador que você provavelmente está buscando dentro do processo da sua cura emocional. E o tema de hoje é Jesus Cristo, o nosso acolhedor emocional. E que tema, né? Assim, só o fato de a gente ponderar tudo que já passamos dentro desse processo, desde o ano passado até o momento presente, e a importância da presença dele, de não deixar ele de fora nessa jornada, porque ele quer se fazer presente, mas ele não é intruso, assim, ele não é intruso. Ele vem apenas através de permissão e convite. Nós aprendemos isso de uma maneira bem difícil, né? Porque a gente estava falando agora há pouco nos bastidores sobre não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Exatamente. E a profundidade da compreensão agora a gente entendeu. Nós pensávamos, porque eu sempre brinco, né? Porque nós somos metidamente humildes. O que é ser metidamente humilde? É deixar o ego falar, e eu acreditava que eu sabia o que significava não me apoiar no meu próprio entendimento, né? Aí veio aqui uns papos aqui nos bastidores que o Senhor deixou bem claro que não, a gente não sabia, não. E é muito interessante, né, amiga? No episódio anterior a gente falou sobre o orgulho, que é a pedra de tropeço. E para que a gente consiga suportar a presença de Jesus Cristo no nosso processo, porque sim, você tem que estar pronta para suportar a presença, porque Jesus Cristo, ele não só te acalma, não só te amansa, não só te acalenta, não, ele te confronta. Ele te mostra onde você precisa se arrepender, onde você precisa se converter, onde você precisa mudar, quais os comportamentos que você tem que ajustar, o que você está errando, os pecados que você tem que confessar. E isso é doído. Então, para que a gente consiga trazer Jesus para o nosso caminho de cura e suportar a presença dele durante todo o processo, a gente precisa moer o orgulho. Porque não tem como, se eu me sustento no meu próprio entendimento, que eu já sei, que eu já conheço, que eu já tenho a grande sabedoria, a revelação e tudo mais, eu não permito com que o Salvador me ensine. Eu não permito com que o Salvador me revele mais, eu não permito com que ele me mostre. Então, é isso, é muito engraçado, né, amiga? Como as coisas elas vão se encaixando aqui e a gente não faz nada de pré-meditado. O Senhor, ele vai mostrando o caminho, a jornada. Daqui a pouco a gente tem mais novidades para revelar para vocês. Mas eu digo assim, o conteúdo anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste o episódio 4, tá? É 4, né? É o 4. O episódio 4, onde a gente fala muito sobre o orgulho. E aí, deixa o seu comentário lá, o seu joinha, curte, se inscreve no canal aqui também, porque hoje a gente vai se aprofundar nisso, sobre a presença do Senhor no nosso processo de cura. E engraçado, né? Porque o tema tá tão assim angelical, Jesus como acolhedor das nossas emoções. E a Fabiola me solta uma dessa, né? A gente não tá fazendo propaganda enganosa, não dá. Porque quando Jesus nos leva a confrontar essa versão nossa, que foi moldada por nossa dor,
que foi moldada pelos nossos traumas e que, infelizmente, acaba fazendo com que a nossa percepção sobre as bênçãos que recebemos de Deus, sobre as coisas que a vida nos oferece, a percepção ela é completamente distorcida por conta dessa dor, né. E o Salvador, claro, ele vai confrontar essa versão sua que tem essa percepção distorcida. E ele alinhar essa percepção vai exigir, assim, um nível de dor, de confrontar o teu ego, bem, assim, um pouquinho amargo, né, não digo pouquinho, bastante. Bastante amargo. Bastante amargo, porque você admitir aonde necessita alinhar essa percepção, significa você se responsabilizar por certas ações que não estavam condizentes com aquilo que o Senhor quer de você, Uhum, né, e reconhecer: "Nossa, eu errei aqui, eu preciso melhorar ali", não é fácil. Porque automaticamente, se o teu sistema nervoso ele já está acostumado a ter uma reação impulsiva quando alguém faz algo que você não gosta, quando fala alguma coisa que não cai bem para você, ou até mesmo ataca direto assim, né, e mexe sem ter essa percepção alinhada, sem ter o Salvador confrontar isso em você, você vai permanecer na mesma naquela mesma, como eu posso dizer, mesmo padrão, né, uhum. de se sentir insatisfeita, infeliz, frustrada, tudo aquilo que a gente já conhece que infelizmente não nos deixa felizes, nos sentindo segura. Então o Salvador, o papel dele como acolhedor emocional é ajudar você a andar nesse território onde há segurança sobre a sua identidade, andar no território da segurança sobre a tua confiança nele, sobre a vontade dele para você. E tudo isso só vem quando nós permitimos ele ir no território do confronto, de dizer: "Olha, eu vou falar algumas coisas para você, mostrar que não serão muito legais, mas eu te prometo que eu não vou te deixar só". Por isso ele é um acolhedor. É por isso ele vai acolher o teu emocional, porque ele vai fazer, mas ele não vai te humilhar e usar isso como arma. "Ah, tu lembra aquele dia, Cristina, que eu falei para você, que eu te mostrei, aquele jeito inapropriado de você falar com seu marido?". Ele não vai fazer, ele vai fazer naquele momento e ele vai alinhar a nossa percepção, ou seja, ele alinha a minha percepção, para que aquilo não volte a se repetir, e como que essa mudança, ela pode ser, finalmente uma transformação na forma em como eu ajo e reajo dentro da perspectiva dele. Então ele nunca vai expor algo sobre você para ficar te humilhando depois, que infelizmente, né, nós seres humanos, principalmente mulher, nós temos a tendência. Eu te disse, eu te Eu te avisei, avisei, não você não me falei? escuta. Escuta, tá. Agora veja, quebrou a cara, bem feito. Quantas vezes eu, Uhum. tu, você já não agiu dessa forma? É, né, de ter esse momento de aproveitar a vulnerabilidade do Vulnerabilidade. marido ou de uma amiga, né, de mãe, pai, Familiares. de um familiar, aproveitar aquele momento de vulnerabilidade onde a pessoa ela reconhece: "Não, eu errei aqui, não sei o quê", aí você pega aquilo e depois usa lá na frente, isso não é Salvador. Não. Isso não é o acolhimento que ele é o exemplo, ele é um exemplo de acolhimento incrível, mesmo no momento onde há necessidade dele expor algo sobre nós. Então nós vamos falar sobre isso hoje, eu estou bem animada, gente, dá para ver, né, aí o negócio, que o tema achava, dava a sensação que vai levar para esse lado aqui mais leve. Gente, nada sobre o Senhor mexer em nós é leve, Não, não é leve. não é leve. Fica leve depois quando a gente faz a maneira dele. É glorioso, mas a glória do Senhor não é leve de suportar. Não. Inclusive, é bíblico, você não suporta a glória do Senhor, porque você pode morrer na glória, né, diante da presença do Sim. Senhor. Uhum. Então não é leve, é intenso, é forte, esse é o processo. A gente tem que estar pronta para encarar essa realidade, que o processo de cura é forte, é intenso, é doloroso, mas esse é o caminho para a santificação. A gente tem que pensar sempre no destino, né? Onde que isso vai levar? E todo o processo de cura, de arrependimento, de mudança de caráter, mudança de coração, mudança de comportamento, mudança de hábito, ele leva a gente para um processo, é o processo de santificação. E o processo de santificação nos leva mais para próximo de Deus.
para que um dia nós possamos habitar na presença dele novamente e ser como ele é. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, não para ser, imagina, a gente não foi criado um bichinho de estimação, não, a gente foi criado à imagem e semelhança dele para conviver, habitar com ele, entende? Então, olha o tamanho da responsabilidade quando a gente encara isso. A gente está sendo aqui treinada, passando por um processo de purificação, refinamento, lapidação, sei lá o nome que você queira dar. Eu falo santificação, porque é isso, para nós nos tornarmos como ele. É Uhum. fácil? Não, não é. A régua é alta. É alta, e a gente está aqui justamente para falar que não existe, colocar açúcar para embelezar o processo. Não Uhum. adianta, porque infelizmente a gente vê muito isso por aí. É. Muito as pessoas, eh, fazendo propaganda de um caminho fácil, de um caminho mais simples, de um caminho mais rápido para chegar, Atalhos, né? atalhos para chegar onde você deseja. E nesse processo de cura emocional com Jesus Cristo, ele pede paciência. Ele pede porque cada uma de nós temos um ritmo diferente. É aonde entra outro acolhimento dele. Ele compreende isso a nosso respeito e ele espera o mesmo de nós, Sim. né. Quantas vezes a gente quis acelerar o outro, e É. essa questão de acelerar o outro, quantas vezes eu quis acelerar o meu marido aqui, nos bastidores nós estávamos conversando sobre justamente um ponto aonde, no caso, meu marido, ele, tem um processamento mais lento que o meu para pegar certas coisas, né. E o Senhor me humilhou, me fez agradecer que o que antes eu acreditava era como se fosse um defeito, e o Senhor está vendo aqui, eu deixei isso aqui ser de propósito, porque se ele tivesse o processo na velocidade que você tem, Cristina, ele não você não estaria com ele, ia dar BO muito grande. Eu: "Tá bom, pai, obrigado por me mostrar". Então eu aprendi, né, a aceitar isso. Cada pessoa ela tem o seu ritmo, não queira ser, especialmente com filhos também. Uhum. Né, com filhos a gente comete muito esse erro. Eu sou mãe, de 4 filhos, né, uma menina que é a minha mais velha e 3 rapazes. O meu caçula tem 17 anos, já não tenho mais nenhuma criança em casa. Mas eu lembro que antes de compreender a verdade sobre as personalidades deles, eu sendo guiada pelos meus gatilhos, pelo padrão que eu havia recebido dos meus pais, de avós, tudo, então eu projetei muito esse padrão dentro daquilo que não era ritmo dos meus filhos, né, e Hum. nem era meu ritmo, era ritmo que eu recebi de herança. Aí vim descobrir, né, que o meu mais velho, meu filho, ele tem autismo grau 1, o outro tem TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, ou seja, quando ele ia pra lavar uma louça, ele leva 2, 3 horas. Aí alguém vai falar: "Ah, mas não é para ser assim". Gente, quem tem TDA, hoje eu sei o que é TDA, né. Era o ritmo dele. Quando eu descobri isso, eu falei para o meu marido: "Brent, vai ter que deixar, é o ritmo dele, a gente não pode acelerar, mas ele vai conseguir terminar". Mudou completamente o clima na minha Você passa casa. pela aceitação, né, amiga? Passar pela isso, e você começa a ter uma percepção alinhada com Deus e você passa a amar aquela pessoa, o jeito dela. E eu vim entender o porquê também eu tinha dificuldade de fazer as coisas quando menina, por causa do TDAH. Eu nunca terminava o que eu começava e dava uma briga muito grande. Mas naquela época não existia esses Não tinha diagnósticos, não diagnóstico, não tinha. tinha, a gente não ouvia falar. Então, a minha mãe ficava muito frustrada, eu lembro, porque eu levava um tempão também para terminar de varrer uma casa, para terminar de lavar uma louça, ou ficava pela metade que começava, e hoje eu entendo que era por conta dessa condição que eu tenho, né. E por eu ter descoberto isso em mim, aí me proporcionou trazer um acolhimento melhor para os meus filhos, entender a condição de cada um, a velocidade que cada um funciona. E por que eu estou trazendo isso para você aqui? Provavelmente você está enfrentando uma dificuldade, sim, ou com seu marido, com filhos, com pessoas no trabalho e no ambiente de trabalho também, Uhum. né, que a gente fica ali: "Nossa, como essa pessoa é lenta. Ah, porque essa pessoa é preguiçosa. Ah, porque isso". Isso significa que você está se apoiando dentro da sua percepção, não na percepção de Salvador. Porque quando nos apoiamos na percepção do Salvador, ele vai nos permitir ver muito além do que aquilo que o nosso entendimento, que é narrado ali através dos nossos gatilhos, ele que não tem nada de acolhedor, né. O que que tu pode dizer, Fabíola, a questão de
os nossos gatilhos não tem nada de acolhedor. O que uma experiência tua assim que não tem nada, que quando a gente vai pela percepção do gatilho, realmente a gente só piora a situação. Sim, é muito interessante, porque, nossa, podia falar várias situações, mas eu vou falar uma aqui mais recente, que aconteceu essa semana mesmo. O meu marido ele tem trabalhado bastante, né, tem feito hora extra, ele é contador, então tá aí nessa época de, como fala, De imposto imposto de de renda renda. e tudo, Uhum. enfim. Então ele chega em casa bem cansado. E teve um dia desses em que eu estava muito, assim, aflorada, querendo falar e pá-pá-pá. E aí eu estava animadona pra gente poder conversar e tudo mais, eu botei as crianças pra dormir, e aí ele chego lá, ele já estava dormindo. Aí eu fiquei com uma raiva, fiquei com uma raiva, falei: "O quê? Não sei o quê, não sei o quê", na hora aquele gatilho acionou, né. Aí eu, opa, acalmei meu sistema nervoso, respirei fundo, olhei para o meu marido com compaixão, peguei meus óleos essenciais e fui lá e sussurrei: "Amor, posso fazer uma massagem em você?". Aí fiz uma massagem nas costas dele e tudo. Resumo da ópera, amiga, ele acordou, a gente conversou e a gente teve um momento tão bom juntos, que se eu tivesse só ido pelo meu, assim, pela minha resposta automática da frustração, Por aquela por percepção. aquela percepção distorcida de: Uhum. "Poxa, quais as narrativas que uma mulher pode criar em relação a isso? Poxa, ele não se importa, eu também tenho minhas necessidades, eu queria também ser ouvida, eu queria ter um momento, nossa, e não sei o que, não sei, eu", né. São narrativas que a gente busca, que a gente, fala muitas vezes. E aí naquele momento eu tirei o foco do meu eu, olhei pra ele e falei: "Poxa, ele tem trabalhado bastante, ele necessi então eu vou servi-lo". Então, todas as vezes que você se deparar com um embate, com um confronto com seus gatilhos emocionais acionados, se você pausar, respirar fundo, tirar sua visão da sua necessidade e olhar para a necessidade do outro, ter uma percepção do outro e você buscar servir o outro, olha, é incrível como portas vão se abrir, como momentos que poderiam ser dolorosos, difíceis serão evitados e vocês vão ter mais memórias, mais histórias boas para contar. Então, isso aconteceu essa semana, Uhum. anteontem, sei lá. Então, olha só que incrível. E eu, no final, assim, eu lembro de, antes de dormir, agradecer. Eu falei: Senhor, obrigada pelo Senhor ter me dado sabedoria naquele momento. Porque quantas vezes eu não fui sábia? Quantas vezes passadas eu não agi dessa forma? Quantas vezes passadas a gente teve discussões desnecessárias, né, crises desnecessárias que poderiam ter sido evitadas se eu simplesmente modulasse um pouquinho as minhas emoções, respirasse e agisse diferente. Então aqui é um exemplo. Pensa aí, o que está indo de embate, de gatilho emocional. O que que é o gatilho emocional? É toda aquela reação imediata que você tem quando algo te incomoda. E Uhum. é isso, vem de uma necessidade, às vezes não é nem consciente, mas às vezes é inconsciente, às vezes é uma carência emocional da tua infância, uma carência emocional relacionada a uma dor que você teve, a uma ferida que você teve, enfim, que a gente já falou muito de feridas emocionais aqui. E é isso, todo gatilho emocional, ele te mostra o que precisa, mudar na tua vida, ele te mostra o que você precisa curar, ele te mostra o que você precisa mudar de comportamento. Então, assim, eu lembro que eu dormi e agradeci, falei: "Senhor, obrigada, obrigada, hoje, só por hoje eu consegui". Então, assim, é isso, eu acho que se a gente trouxer essa consciência, amiga, Senhor, e trazer sempre o Senhor para o nosso momento, né. Senhor, hoje, o que que hoje eu posso fazer de diferente? O que que hoje eu posso, tomar de decisão diferente? Me mostra, Pai, me revela aqui o que que em mim está desagradando o Senhor. O que que em mim precisa ser curado? O como que eu posso resolver esse conflito aqui com o meu filho, ou com a minha filha, ou com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai? Como que eu posso ser como o Senhor? E é muito engraçado, porque para mim, pelo menos, todas as vezes que eu me pergunto isso, a resposta está sempre em amar.
E o amar vem em servir, em Uhum. você fazer algo pelo outro. E às vezes nem que seja só um orar, um declarar palavras boas para a pessoa, abençoar a vida da pessoa, sabe? E aí a gente traz um monte de ensinamento que Jesus fez. Ele falou: ore pelos teus inimigos, faça bem aos outros, sirva, faça o que eu fiz, permaneçam no meu amor. Nossa, para mim foi muito forte a mensagem na Páscoa. Agora foi isso, permaneçam no meu amor. Permanecer não é para qualquer um. Não é todo mundo que permanece, não é todo mundo que escolhe permanecer quando tem dificuldade, quando tem desafio, quando tem feridas para curar. Tem muita gente que foge de conflito, tem muita gente que abandona o lar, tem muita gente que abandona o casamento, tem muita gente que abandona os filhos porque não consegue enfrentar aquilo que te causa dor. Então é isso, o Senhor ele falou: permaneçam no meu amor, amem uns aos outros como eu vos amei, deem a vida pelos seus amigos. Gente, é muita coisa. Eu falo assim: Senhor, então só por hoje eu quero fazer uma coisinha do que o Senhor fez. Só por hoje eu quero servir ali uma coisinha que o Senhor serviu. Me mostre, me ajude, me dê força para conseguir. Me ajude a moer meu orgulho, porque eu só quero pensar em mim, no meu eu, na minha necessidade, né? Então é muita coisa, amiga. Com certeza. E algo que me vem, que remete em toda essa situação que nos proporciona ter esses gatilhos acionados nos relacionamentos, né, conjugais, com filhos, com pais, amigos, independente. O Salvador, ele não vai tirar, ok, o peso de algo que aconteceu para você. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que ele não vai tirar, ou seja, ele não vai desvalorizar algo que te magoou, que te feriu, ele não vai. E para que possamos, né, conseguir essa conexão que a Fabiola descreveu bem aqui, do servir, do amar, de permanecer no amor dele, nós precisamos, primeiramente, entender como é que ele pode nos acolher nesse momento onde queremos, quando a gente projeta a responsabilidade para o outro que feriu e a pessoa ela não quer, e você vê que vem um monte de justificativa do porquê que agiu de uma determinada forma com você, do porquê falou, porque fez algo, e isso fere, e eu quero deixar bem claro para você que ele reconhece isso, tá? Ele não é um ser evitativo que vai fazer com que não tenha valor nenhum, muito pelo contrário, ele é a pessoa para quem você tem que ir em primeiro lugar, tá? Porque um dos erros número 1 que a gente comete querendo ser acolhido quando algo machuca, é querer que o outro vá e reconheça, mas essa pessoa ela está indo pelo olhar da dor dela, pela percepção distorcida da dor que ela carrega. E você é essa pessoa que está numa posição agora, que existe alguém que você está aguardando essa pessoa vir até você, pedir desculpa, reconhecer algo que te machucou. Quero falar o seguinte: está na hora de você ir para o Salvador de verdade, com a intenção de deixar ele te consolar, de ele te acolher. Permita o Salvador te acolher. Eu lembro que quando eu vivi um momento, gente, que foi extremamente doloroso, tá? Onde eu vi a pessoa fazer de forma deliberada uma justificativa do porquê que ela agiu daquele jeito, porque ela falou daquele jeito comigo, né? Porque ela havia me tratado daquele jeito. E eu lembro, né, que eu queria muito, né, ir diretamente para essa pessoa, mas eu decidi que eu tinha que permitir o Salvador me acolher, permitir ele me mostrar aonde a minha percepção foi completamente distorcida para a forma como eu estava olhando para a situação, e eu queria que ele me ajudasse a fazer esse alinhamento. E ele fez. E ele fez de um jeito que, ó, o que essa pessoa fez realmente não foi legal, machucou você, você não merecia isso. Mas entrega para essa pessoa o que você gostaria que eu entregasse para você, que é o perdão. Tá, aí eu fiz isso. Aí depois disso veio a humilhação. Depois disso, o Salvador, depois de fazer esse acolhimento, ele veio e me disse: ó, minha filha, agora tal mudança precisa ser executada dentro do seu coração, você precisa mudar sua mentalidade aqui, para que situações dessa natureza não mais te atinjam, te firam como essa feriu. Você não precisa mais ser dessa forma. Então veio esse momento dessa virada de chave nesse ponto da minha vida. E se você está passando por isso agora,
vai para ele, mas você vai precisar soltar esse desejo de querer que essa outra pessoa reconheça o que ela te fez de ruim. Não significa que ela vai sair impune, não é isso. Tanto que eu quero aqui dar meu testemunho, né, que o Pai Celestial e o Salvador, ele provê um meio dessa pessoa reconhecer mesmo, né, a forma de me tratar mudou, e eu sou muito grata por saber que a expiação ela é poderosa assim, mas primeiramente eu tive que deixar ela ser usada em mim, abrir o espaço para outra pessoa receber esse privilégio, mas dentro do quê? Do tempo dela, no ritmo dela, como nós falamos, né, agora há pouco. Então, se permita viver o ar da graça do Salvador te acolher, mas esse acolhimento ele não vai ser aquela coisinha só boazinha o tempo todo, não. Ele vai sim mostrar algo que não vai ser legal, que vai pedir, ele vai pedir sim uma Uhum. mudança necessária, né? E foi engraçado que ele mencionou na questão da minha mentalidade também, né? Ela bem aqui, né, na forma como você pensa, tem que mudar. E tudo o resto vai se alinhar. E realmente se alinhou. Eu sou muito grata pela paz que ele pode proporcionar. Realmente não existe nada mais precioso do que sentir paz, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Sim, Esse é o principal sentimento. Esse é o principal, como é que eu posso dizer? A, o s- a característica mais importante, mais preciosa do acolhimento do Salvador, de que esse acolhimento ele está sendo feito, é a paz que você sente, independente da situação que você se encontra. exatamente. E sabe o que veio muito aqui na minha memória enquanto você estava falando sobre essa questão do perdão e da presença do Salvador, da história da mulher que foi pega em adultério, né. Uhum. Então, olha só, ela foi pega em adultério e as pessoas levaram ela até a presença do Salvador, com pedras nas mãos, estavam prestes a apedrejar ela até a morte, porque aquela era a lei, né, toda pessoa que fosse pega em adultério era apedrejada até a morte. E eu fiquei assim, eu fico imaginando a angústia, a aflição daquela mulher, né, o medo da morte, tudo aquilo. E também eles fizeram isso para confrontar, de certa forma, Jesus, para ver o que que ele ia fazer. O que que ele ia fazer? Se ele era um judeu ou se ele ia cumprir realmente a lei ou não, o que que ele ia, como ele ia se comportar. E Jesus sabiamente, né, ele olha para o chão, desenha no chão, aí olha para ela, olha para eles e fala: "Quem não tem pecado que atire a primeira pedra". E eu fico imaginando, olha o confronto com cada pessoa que estava ali com a pedra na mão. Olha o confronto, por isso que eu falo, Jesus ele confronta. Quem Uhum. não tem pecado atire a primeira pedra. Ele não deixou de cumprir a lei, mas ele confrontou cada um a botar a mão na consciência e olhar para si, olhar para aquilo que cada um fazia no secreto, quando ninguém estava vendo. Então, e aí, né, a palavra fala que eles foram se retirando, e aí ela está sozinha, frente a frente com o Salvador. E eu fico imaginando ela na presença do Senhor, pecadora, prestes, né, ali a ser entregue pela morte. Poxa, agora esse homem vai me apedrejar, esse homem vai me matar. Já era, acabou para mim. Porque ela sentiu que ele era o único que poderia fazer. E realmente Exatamente. era o único que E poderia ele fazer. poderia, Ele porque ele não poderia. tinha pecado, entende? Então ele poderia apedrejar ela e cumprir a lei. E ele pergunta para ela: "Filha, mulher", eu não lembro como que ele fala para ela, mas ele fala assim: "Onde estão aqueles que te condenam, que te condenaram?" E aí ela fala: "Não, foram embora, não estão aqui". Ele: "Eu também não te condeno". E ele dá um comando: "Vai e não peques mais". Então, eu fico imaginando assim, o alívio. "Ah, meu Deus, eu fui perdoada, obrigada, eu não vou morrer". E imagine o alívio e a mudança no coração dela de estar diante do perfeito, do homem perfeito que não tinha pecado. E daquele comando: "Vai e não peques mais, eu não te condeno". Imagina o amor que ela sentiu, a compaixão que ela sentiu e o desejo de nunca mais pecar. Eu acredito que ela foi e ela nunca mais pecou. Hum. Então é sobre isso, estar na presença do Senhor
requer de nós, sim, que a gente vai confrontar os nossos medos, a gente vai ser confrontada através de olhar para os nossos pecados, de reconhecer o que a gente precisa mudar, de confessar com a nossa língua. A gente precisa confessar, isso faz parte do arrependimento, senão fica um pecado encoberto. Não Uhum, adianta simplesmente o Senhor tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Quais? Quais pecados? Você uhum, precisa falar: "Senhor, eu me arrependo disso, disso, disso", de ter falado assim, de ter pensado dessa forma, daquela pessoa, de ter agido assim, de ter falado pelas costas. Quantas pessoas uhum, falam de outro pelas costas, de ter, sei lá, sido grosseira, impaciente, não sei, tudo que precisa falar, a gente precisa confessar com a nossa língua. Porque a nossa palavra, ela tem muito poder no mundo espiritual, muito poder, tanto para criar como para descriar. E quando eu estou confessando com a minha língua diante de Deus Todo-Poderoso, eu estou descriando, eu estou entregando para Ele, para que Ele possa redimir pelos meus pecados. Então, não basta só eu falar orações repetitivas, palavras vãs e falar: "Pai, perdoa meus pecados assim como eu perdoo". Tem muita gente que faz, né, a oração do Pai Nosso: "Perdoa as minhas faltas, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido". Não é só isso, não é só sobre isso, não é tão genérico. Eu preciso ser muito específica. E aí sim, a presença do Salvador, a expiação, ela vai ter efeito sobre a nossa vida. E é o processo do arrependimento, né? A gente ir e não pecar mais. Não significa que eu não vou mais errar. Não significa que eu vou ser perfeita agora, que eu nunca mais vou cometer esses pecados, esses erros. Eu sou humana e vou estar sempre errando, sempre. O arrependimento precisa ser diário. Mas eu digo assim, é a intenção genuína do meu coração de mudar, de fazer coisas diferentes, de não querer cometer mais tais pecados. E quando eu estiver ali prestes a fazer aquilo, opa, eu me arrependi disso, eu não posso fazer disso de novo. E se eu uhum, fizer, se acontecer, eu vou lá de novo, me ajoelho, confesso de novo, a expiação ela é infinita. E uma coisa que é mais incrível assim é saber que ele não nos condena. Nunca. Ele não nos condena. Ele nos mostra e ele nos aponta e ele nos convida a ir e não pecar mais. Então é muito forte isso, assim, sabe? Chega a me dar borboletas no estômago, uhum. amiga, porque eu já passei por tanta coisa, eu já fui redimida de tanta coisa, gente. E eu falo assim, meu Deus, graças que eu encontrei o Salvador Jesus Cristo, que ele pegou na minha mão, que ele me ajudou no meu processo de transformação, que ele esteve ali, sim, para me dar o conforto, sim, para me dar o colo, sim, mas principalmente para apontar os meus erros, para apontar a mudança que eu precisava ter no meu caráter, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha conduta, na minha postura, e tem muita coisa. E sei que cada passinho que a gente dá com Jesus, a gente vai ser confrontada de uma outra forma, de um outro nível. E esse é o processo de santificação, esse é o processo da jornada. E amiga, deixa eu mostrar aqui, Uhum. porque isso aqui resume muito. Aham. Me foi resumo. Essa capa brilhantemente produzida pela Cris, ela foi o motivo de uma mensagem eu recebi essa semana, ela falou: "Fá, só pela capa eu já vi o poder que tem nesse livro que vocês fizeram". E isso aqui resume, tá, o deserto das nossas emoções, porque a gente atravessa um deserto mesmo quando a gente é confrontado, quando a gente está passando por esse processo de mudança. Muitas das vezes a gente vai precisar caminhar sozinha, às vezes o deserto é solitário, só que não é o sozinha, abandonada, não. Ele vai à frente. Ele já esteve no deserto, lembra? Ele já suportou, já confrontou o deserto. E ele conhece cada deserto que a gente precisa atravessar. E ele vai à nossa frente, nos mostrando o caminho, nos confortando quando a gente precisa, nos sustentando quando a gente precisa. Ele fala: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração", né? É lindo isso, é incrível. Então que a gente possa realmente
ter a coragem de fazer um verdadeiro êxodo na nossa vida, uma verdadeira mudança de, né, de rota, de destino, ajustar, alinhar a nossa rota, atravessar o deserto e estar na presença dele. E no deserto, você vai ter que aprender a pedir, como a Fá falou sobre a questão da oração, não usar de vãs repetições, e que tudo isso que nós estamos falando se conecta ao emocional. Porque se você não se dá conta aonde você está em pecado de verdade, em pecado na questão do que você pensa, do que você fala, no que você faz para o outro, se você não tem consciência disso, essas coisas vão manipular o seu emocional, elas vão controlar, elas vão ditar as regras em como você tem que se sentir, em como você tem que agir. Por isso é tão importante atender o chamado do Salvador para o arrependimento. E quando você orar, e nós estávamos conversando hoje mais cedo, na questão da percepção distorcida pelo não sagrado. Porque o não sagrado ele vai usar os seus padrões emocionais criados, não apenas dentro das dores dos traumas, mas das escolhas pecaminosas que foram feitas, sim, e aquelas escolhas que passaram desapercebidas, né? Daquilo que lá atrás, muitas vezes, gente, quando eu iniciei meu processo de cura emocional, veio arrependimento de coisas lá atrás, de anos atrás, que eu nunca havia pedido perdão para Deus. E eu precisava desconstruir isso, descriar, como você falou, e lá atrás foi, caramba, ficou um padrão aqui, eu não sabia, de algo que eu não me arrependi lá atrás. Então, esse processo ele é incrível porque o Salvador ele vai realmente expor. E as coisas passadas ficarão passadas. Ele quer que fiquem passadas. O que, que significa? Ah, mas foi lá atrás, Cris. Mas os vestígios ainda estão aqui porque eu Exatamente. não pedi perdão, porque eu não me arrependi. Olha como isso é conectado, né? Por isso a importância de nunca deixar o Salvador de fora. Então, a partir de hoje, o desafio que eu quero deixar com você também, que está vivendo seu processo de cura emocional, quando orar, se você precisar repetir algo, repita isso, é o que eu tenho repetido. Senhor, por favor, no dia de hoje, alinha a minha percepção distorcida. Me mostra aonde a minha percepção está distorcida. E se prepara, porque ele vai mostrar. Vai vir algo assim, do nada, no seu dia a dia ali, que você vai pensar, ou falar, ou fazer. E ele vai dizer: olha, bem aqui está distorcido. E você pergunta, mas por que está distorcido? Ele vai te mostrar o porquê está distorcido. É incrível isso. E esteja pronta para obedecer à direção do Senhor. Porque uma vez Uhum. que você vê, você não pode mais desver. E você é responsável por ajustar aquilo que ele te revelar. Sim, e ele vai mostrar para que você tome uma iniciativa, né? E que veio agora, por exemplo, o momento em que Lázaro foi ressurreto. E, por que, que o Salvador, tendo o poder dele, não removeu a pedra do túmulo? Por que, que ele pediu para os apóstolos de removerem a pedra? Porque ele pode todas as coisas, mas ele quer aqueles que andam com ele façam algo da parte deles também. Não só ficar ali como espectador. No teu processo de cura, Salvador ele quer caminhar ao teu lado, assim como estava ali na capa do livro, no teu lado ou à tua frente, guiando, abrindo o teu caminho, mas ele quer que você faça algo, ele não quer que você meramente se sente e fique ali somente deslumbrando de todos os feitos dele. Não, ele quer que você faça a sua parte, assim como os apóstolos na hora de empurrar a pedra do túmulo de Lázaro, tendo o Senhor todo o poder para fazer isso sozinho. Incrível, né? É incrível. Quando você para pensar. Ele quer que nós participemos do milagre. Exato, nem que seja de uma forma mínima. E essa Uhum. forma para que você sinta que foi responsável por algo também, né. E ele não ele quer o crédito para ele, com certeza, você faz a sua parte, você conseguiu dentro daquele esforço, mas a glória vai para ele. Aí você diz: "Eu fiz isso aqui, eu consegui por causa de Jesus", não apenas: "Ai, eu empurrei lá a pedra, tu viu como eu sou forte?". Não, você viu, eu empurrei a pedra, mas você viu o que Jesus fez? Glória e honra para o nome dele. Nós estamos aqui com esse propósito de vivermos a nossa melhor versão, não para a glória do nosso nome, não para mostrar para o mundo, olha só como eu sou uma pessoa formidável agora, olha como eu estou transformada. Não, olha como Jesus
me transformou. Olha como Jesus me curou. Olha como eu consegui viver isso aqui por causa do meu Jesus, para que a glória vá para Ele. E a tentação nos dias de hoje é justamente ao contrário, onde as pessoas querem ditar as regras e como Jesus tem que operar com elas. Querem se dizer discípulas do Salvador sem querer viver nenhuma mudança. Não é por aí, Não, não é por aí. Ele dita as regras e o confronto é pesado. Você vai ser confrontado no jeito que você se veste, vai ser confrontada no jeito que você fala, você vai ser confrontada naquilo que você assiste em casa, você vai ser confrontada nos seus relacionamentos, todos eles, não só no conjugal. Você vai ser confrontada no seu relacionamento com o teu Pai Celeste. Vai ser confrontada em tanta coisa e você tem que estar pronta para aceitar. Você vai ter que estar pronta. Vai vir da onde você menos espera, vai ser confrontada no que você come. Uhum. Sim, você sabe disso. Existe algo que você anda colocando para dentro do teu corpo, que você sabe que não deve mais. Você sabe. Então, é incrível, não é fácil, porque nós não servimos um Deus de conforto. não. A gente não serve um Deus de coisas fáceis. Nós servimos um Deus que vai pedir coisas muito difíceis, mas é ali no difícil que as novas conexões neurais elas são criadas. Sim. Por- por- Ele falou, né, grande e espaçoso é o caminho que te conduz para a perdição, mas o caminho que leva para a salvação é estreito e apertado. Então já foi nos avisado. Não pense que é fácil. Então, eu falo assim, teve uma música que a gente ouviu dentro do processo que fala muito: "Bendita seja a dor que me aproxima do do Senhor. Salvador, do meu Senhor". Então olhe hoje para os desafios, para as dificuldades que você tem, não que a gente vai romantizar e que é bonito passar, não é isso, mas olhe e que você possa sentir no teu espírito a gratidão da transformação que esse desafio está gerando em você, no seu caráter. E isso vai ser revelado para você de forma espiritual. E aí tudo vai fazer diferente. Aquela paz que excede Uhum. todo entendimento, você vai saber experimentar o que isso significa. Quando você conseguir olhar para esse deserto, para esse desafio que você está passando, com os olhos espirituais. Isso mesmo. Lembrando, a principal característica do acolhimento emocional do nosso Salvador é a paz. Se você não está sentindo paz dentro do seu processo, se ainda não está indo do jeito que você gostaria, isso é sinal gritante que o Salvador ainda não está sendo o, o principal personagem dentro do seu processo, porque a presença do Senhor é paz, a presença do Senhor é longanimidade, é temperança, é caridade. Se esses sentimentos não estão prevalecendo, é porque nós estamos fazendo ainda a nossa maneira. Ai, Cristina, mas eu oro. Ai, mas eu estou lendo escritura. Ai, pô, Hum. é muito fácil fazer todas essas coisas sem realmente deixar o Senhor prevalecer. Né? É que nem nós estávamos conversando mais cedo sobre a questão da compaixão. Eu estava tendo uma conversa com o meu esposo e nós decidimos não nos apoiarmos mais dentro da nossa própria perspectiva e percepção, que nós vamos deixar a percepção do Senhor prevalecer sobre a nossa. Foi muito cômico, porque a gente falou assim: então tá, e o que o Senhor quer de nós dois? Ah, ele quer mais compaixão. Aí meu esposo já, porque compaixão é isso aqui. Eu falei: não, 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 não é por aí, não. Aí eu já ia, compaixão. Aí o espírito, tu tá repreendendo teu marido, tu não quer, Tu tá fazendo igual? e tu tá fazendo igual. Aí eu falei: não, amor, desculpa. Vamos os dois parar agora e vamos ver o que, que as escrituras falam sobre compaixão. Vamos nos apoiar na percepção e perspectiva de Jesus Cristo. Não tinha mais ele está certo, nem eu está certo, mas o certo de Cristo. Acabou. Aí foi muito legal, porque gerou uma conexão tão forte entre nós dois na conversa, porque ele disse: então vamos ver a humildade. O que que fala sobre a humildade?
E os 2 saíram humilhados, assim, ó, É esmagados, assim, com tão bom, orgulho né. quebrado, assim, sabe, no pó. Aí depois aí veio, aí falou foi compaixão, humildade, falou sobre temperança, né. E nós fomos vendo tudo isso dentro do certo de Cristo e não dentro do nosso certo. E fez toda a diferença. Então esse agora é o novo padrão de relacionamento dentro do nosso casamento, dentro do relacionamento com os nossos filhos, e se bem estendendo isso de uma forma geral. Eu não quero estar mais certa de nada, eu só quero fazer o certo de Cristo, porque o certo de Cristo esmaga o ego. Uau, pegou aí, né. Eu acho que agora a gente já pode encerrar. Com certeza, deu uns arrepiozinho aqui. Eu falo nessa calma, nessa paz, meus amores, mas eu tô toda moída por dentro. Porque só assim a humilhação que eu passei na conversa com meu marido, ele também. A gente tá pianinho, sabe? Aham, Tudo. aham, sei. Rapazinho, você tá gostando? Ó, tô aqui, ó, fazendo, sabe? Ai, Então foi um gente. prazer, gente, foi ótimo. Espero que vocês usufruam do que foi compartilhado aqui. Vem novidade agora, né? Vem uma Sim, novidade sim. aí. Nos próximos episódios, a gente já vai dar um spoiler aqui para vocês. Nos próximos episódios, nós vamos apresentar conceitos abordados em cada um dos dias do Êxodos, o despertar, do devocional Êxodos. Foi igual aquela Então, garota do Google. é, o devocional ele foi feito para você realmente se desafiar e atravessar o deserto das emoções em 40 dias, né? Simbolizando ali os 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E é como se realmente cada dia fosse a libertação de um ano de escravidão, de cativeiros emocionais, espirituais, enfim. Então a gente sempre traz um conceito emocional baseado no estudo do livro Êxodo e a gente traz muita revelação, muitas Uhum. experiências pessoais, perguntas de confronto para o seu despertar emocional. Então tá tudo aqui. Você pode adquirir o seu exemplar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Enviamos para qualquer lugar do Brasil, tá, gente? Chega Qualquer, direitinho, qualquer lugar do Brasil. exatamente. E a novidade é que nos próximos episódios a gente vai explorar os conceitos abordados dentro da Êxodo do Despertar, tá? Então Uhum. você vai poder, tendo o seu exemplar aí, acompanhar com a gente, se aprofundar ainda mais em tudo que esse movimento revela e tudo que ele vai revelar ainda na sua vida. A gente está fazendo pela quarta vez e está sendo, Sim. nossa, Tá sendo transformador. não, chinelada, né, Chinelada. chinelada mesmo, sabe. Então é incrível, porque foi muito inspirado pelo Senhor e a gente vê que é atemporal. Sim. Cada dia que a gente faz, cada pergunta que a gente acessa novos níveis de cura que a gente precisa acessar e de mudança que a gente precisa ter na nossa vida. Então é incrível, é profundo, é o deserto, literalmente, tá? Sim. Então, você possa adquirir e acompanhar conosco aqui. Então, no próximo episódio, a gente já vai iniciar o dia 1 da jornada Êxodo do Despertar. Você pode Animadas? divulgar aí para as amigas também e vamos Sim. juntas, porque a Terra Prometida é um lugar de bênção. É uma, eu falo assim, é um novo modo de vida, né, Uhum. Flor? É onde a gente sente a doçura do mel, é onde a gente vive mais leve, mais livre, mais desperta mesmo, mais consciente daquilo que a gente precisa mudar. O nosso processo de revelação, de mudança, de identificar essas perspectivas aí distorcidas é muito mais rápido, muito mais acelerado, porque a gente consegue, através de todo o confronto que tem aqui, tá mais assim, sensível, sabe? Então é muito Hum. poderoso, muito poderoso. Muito bem, gostaram da novidade. E lá vem a segunda novidade, é a terceira turma da Êxodos vai ser aberta dia 1º de maio. E nós vamos fazer uma live, vai ser uma live bem especial de abertura para a terceira turma. Nós estamos também o link de inscrição para a terceira turma está aqui na descrição desse episódio. Se você quer participar ou tem aquela amiga que você acredita que vai ser muito abençoada com o conteúdo dessa mentoria da Êxodos,
pode mandar o link para ela, que vai ser um prazer poder ter vocês aqui na nossa comunidade das meninas do Papai Celeste, né. É. Mas de 1º de maio vai começar e o especial dessa terceira turma é que as aulas, nossa plataforma digital, ela vai ser gravada em vídeo, vai ser muito, muito legal. E outra coisa também que eu quero deixar bem claro, às vezes, aqui, quando eu faço aqui, né, que eu estou fazendo pela 4ª vez também, a Fabiola, e a gente está fazendo de forma ali individual, cada uma aprendendo, levando uma chinelada, eu quero confessar para vocês que dá vontade de dar um soco na cara dela às vezes. Porque quando eu leio algumas coisas que veio para ela, eu falei, como assim? Como é que ela se atreve falar isso para mim aqui? Como assim que eu tenho que mudar isso em mim? Pois é, dá vontade assim. Eu vivo ameaçando. Eu não, ó, o Espírito Eu Santo. vivo ameaçando ela, gente, quando eu tô fazendo o meu processo. Mas engraçado porque eu também me ameaço. Eu falei, como assim eu falei um negócio desse, gente? Aham, Onde que eu falei? Como assim que eu tenho que mudar isso? é a Então, mesma coisa. se você quer também ter o desejo de, não acredito que eu tenho que mudar isso, ó. Você pode, né, Cris, comprar o livro, fazer a sua jornada aí de forma individual, ou acompanhar a gente aqui nos próximos episódios, claro. Mas a vantagem de você estar dentro da mentoria Êxodos é porque ali nós estamos juntas, mulheres formando uma egrégora, na mesma página, caminhando lado a lado, compartilhando os ganhos, os desafios. Vocês estarão caminhando juntinho com a gente e com o Senhor nesse processo, então vai ser muito transformador, vale muito a pena.